Bem-vindos à segunda parte da disciplina Biblioteca Escolar do curso de Multimeios Didáticos. Iniciaremos esse módulo falando sobre o processamento técnico. O processamento técnico é um conjunto de trabalhos voltados para a análise dos livros que compõem um acervo. Esses trabalhos vão permitir que se faça a descrição única de cada livro, tanto do ponto de vista físico, autor, título, edição e página, quanto do ponto de vista de seu conteúdo. Fazem parte desse conjunto a seleção, o registro, a classificação, a catalogação, a alfabetação, a colocação de etiqueta, a ordenação dos livros nas estantes e preparo técnico do livro. Os tipos de processamento técnico são manual e automatizado. O manual, a catalogação é feita manualmente pelo catalogador e não necessita do auxílio do computador. Já no tipo de processamento técnico automatizado, o catalogador insere os dados do livro em sistemas ou software de computador, resultando geralmente em uma base de dados. Antes de descrever as etapas do processamento técnico, precisamos estudar as partes do livro. O livro é dividido em partes para facilitar a leitura técnica. Externamente, suas partes dizem respeito à sua condição física e internamente mais ao conteúdo, sendo dividido em pré-textual, textual e pós-textual. Partes externas do livro. A sobrecapa é a proteção para a capa. Inclui as mesmas informações da capa. É uma capa solta que vem como proteção para a capa. Geralmente, ao preparar o livro para ser colocado na estante, essa sobrecapa é retirada. A capa protege o livro externamente. Pode ser encadernada ou em brochura. O anverso, que é a frente da capa, deve conter na parte central o nome de autor, título e subtítulo. A capa pode ser de diversos materiais, como papel, cartolina, couro ou plástico. A elaboração da capa fica a critério do editor. Geralmente, a capa apresenta olheiras ou abas, ou asas que contêm dados biográficos do autor ou comentários da obra. As orelhas excedem-se da capa e dobram-se sobre si mesmas para dentro. Muitas vezes usamos as orelhas como marcador de página. Já a lombada ou dorso é a parte que liga as folhas do livro, onde se encontra a costura. Fica do lado externo do livro, oposta ao corte de páginas. A errata, lista apresentando os erros corrigidos com indicação das páginas, parágrafos e linhas. É inserida como encarte antes da folha de rosto. Nem sempre os livros vêm com errata. É claro, ela só é inserida caso a edição tenha saído com erros. Partes internas. Partes ligadas ao conteúdo do livro. Temos a parte pré-textual, a textual e a pós-textual. Na parte pré-textual do livro, temos a folha de guarda, que são páginas em branco encontradas no início e no final da obra. A falsa folha de rosto é opcional, precede a página de rosto e contém apenas o título e o subtítulo da publicação. A folha de rosto contém normalmente os elementos essenciais que identificam o livro: autor, título, número da edição, o local, cidade onde foi publicado o livro, editor ou editora, ano de publicação. Porém, nem todos os livros possuem esses itens. O verso da folha de rosto contém os dados complementares de uma obra, tais como o título da série, o número do volume, título original da obra, copyright, relação de colaboradores, relação de edições e reimpressões anteriores, como os respectivos editores e datas, nome e endereço da editora. A dedicatória é uma folha opcional em que o autor presta homenagem ou dedica o livro a alguém. Os agradecimentos é uma folha opcional em que o autor indica eventual apoio recebido na elaboração do livro. A epígrafe, folha opcional em que o autor apresenta uma citação seguida de indicação de autoria relacionada com a matéria tratada no corpo do livro. O sumário é a enumeração das principais divisões, seções ou outras partes do livro na ordem em que nele se sucedem. A lista de abreviaturas
é a relação em ordem alfabética das abreviaturas, siglas e símbolos utilizados no texto, escrito por extenso. O prefácio é o texto de esclarecimento, justificação, comentário ou apresentação escrito pelo autor ou por outra pessoa. O copyright é o registro dos direitos autorais ou editoriais. Partindo para os elementos pós-textuais do livro, temos o pós-fácio, que é uma matéria informativa ou explicativa posterior à elaboração do texto. Temos o apêndice, desenvolvimento autônomo elaborado pelo autor, a fim de complementar a sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. Temos o anexo, que é um documento, nem sempre do próprio autor, que serve como fundamentação, comprovação ou ilustração. Temos também o glossário, que é uma lista em ordem alfabética de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro, acompanhadas das respectivas definições. Tem também o índice, que é a lista alfabética de autores ou assuntos ou nomes geográficos, por exemplo, contidos na obra com a indicação das páginas em que são encontrados. O índice pode ser também cronológico. Temos também no final do livro, como elemento pós-textual, o colofão. Ele tem informações do impressor, endereço, local e data da impressão. Fica localizado de preferência na página ímpar da última folha do miolo. O suplemento é um documento que se adiciona a outro para ampliá-lo ou aperfeiçoá-lo, sendo sua relação com aquele apenas editorial e não física, podendo ser editado com periodicidade ou numeração própria. Na descrição do item no processamento técnico, temos como fonte de informação a folha de rosto. Ela é considerada o elemento mais precioso para o catalogador. Quando ela aparecer, deve ser tomada como fonte principal de informação, pois é nela que deverá aparecer o nome do autor ou autores, título, edição, local da publicação e casa publicadora, que é a editora, e também a data de publicação. Observa-se frente e verso da folha de rosto para a retirada de informações. É importante que você, nesse momento, pegue um livro e me acompanhe. Veja detalhadamente quais são essas informações. O autor é pessoa física responsável pela criação do conteúdo intelectual ou artístico de um documento. O autor é entidade, instituições, organizações, empresas, comitês, comissão, eventos, entre outros, responsável pela publicação em que não se distingue autoria pessoal. Que seria, por exemplo, um livro do SENAC. Você procura um autor, não encontra. Então é porque ele é um autor entidade. O SENAC que elaborou e publicou. Pessoas da instituição elaboraram e publicaram o livro. Temos também o título, que é palavra ou expressão ou frase que designa o assunto ou o conteúdo de um documento. Temos o subtítulo, que são informações apresentadas em seguida ao título, visando esclarecê-lo ou complementá-lo de acordo com o conteúdo do documento. Temos também a edição. São todos os exemplares produzidos a partir de um original ou matriz, pertencem à mesma edição de uma obra, todas as suas impressões, reimpressões, tiragens, produzidas diretamente ou por outros métodos, sem modificações, independentemente do período decorrido desde a primeira publicação. Temos também a editora, você pode localizar aí no seu livro, é a casa publicadora. São pessoas ou instituições responsáveis pela produção editorial. Conforme o suporte documental, outras denominações são utilizadas, como produtores para imagens em movimento, gravadoras para registros sonoros, entre outros. Temos também o local, que é onde o livro foi publicado, né? E também temos o ano. Isso é a data do livro, né? A identificação do livro. O livro precisa primeiramente de uma identificação, ou seja, de um carimbo com o nome da biblioteca. Porque do mesmo jeito que assim que você compra um livro, você escreve lá, este livro pertence a fulano de tal, a mesma coisa acontece. Porque se você não identificar o livro, o que vai acontecer? Aquele livro
qualquer pessoa pode pegar e dizer, não, é meu, não tem nenhuma identificação. Então, assim que o livro chega na biblioteca, foi conferido, nota fiscal, ou então foi doado, a primeira coisa a fazer é identificar. Colocar o carimbo de identificação, que segue no slide aqui, um exemplo lá da biblioteca que eu trabalho, esse aí é mais ou menos assim, tem IFP Campos Terina Sul, Biblioteca José Gomes Campos, tem esse menor fica nas laterais do livro, nos cortes do livro. E também embaixo eu coloquei o exemplo de carimbo de registro, que você coloca a identificação da instituição, o nome da escola, se for colégio, bota o nome do colégio, depois coloca o nome da biblioteca, o número do registro, a data e o tipo de aquisição, se foi compra, doação ou permuta. Aqui eu coloquei uma pequena imagem explicando como é que é a carimbagem, onde que ficam os carimbos, né? Ficou meio ruim para ver, mas é na folha de rosto, nas primeiras páginas do livro, você faz a carimbação, coloca o carimbo de identificação e nas laterais o carimbo de registro ou tombo. Após o carimbo vem a classificação. Normalmente a classificação é feita por um bibliotecário, mas aqui eu coloquei as classificações simplificadas para vocês terem noção de como que se dá a ordenação do livro nas estantes e, claro, as subdivisões. O que é a classificação? É o processo de reunir coisas, ideias ou seres em grupos de acordo com o seu grau de semelhança. Tem como principal objetivo organizar os documentos nas bibliotecas. Os sistemas de classificação mais conhecidos são a CDD e a CDU. Os dois sistemas dividem o conhecimento em 10 grandes subclasses. São eles. Primeira, a classificação decimal de Dewey, foi criada por Melvin Dewey em 1876, que dividiu o conhecimento humano em 10 classes de 0 a 9, utilizando-se de números arábicos. É o sistema mais utilizado em todo o mundo. Por exemplo, dicionário de filosofia fica na classificação 100. E eu coloquei aqui pequenininho, mas eu acho que dá para vocês verem, a estrutura da CDD. De 0 a 0 vai de generalidades, 100 é filosofia, 200 religião, 300 ciências sociais, 400 linguística, 500 ciências puras, 600 ciências aplicadas, 700 artes, 800 literatura e 900 geografia. Ela tem uma tabela auxiliar, que eu coloquei aqui do lado, 01 teoria, 2 compêndios, 3 enciclopédia e dicionário, discursos, periódicos, sociedades, 07 é estudos e ensino, 08 poligrafia, 09 história. Por exemplo, sempre que na classificação geral literatura seria 800, então teoria da literatura perde um zero e perde os 2 zeros e entra o 01 de teoria. Então, teoria da literatura fica 801. Temos a CDU, que é a classificação decimal universal. Ela foi criada por Paul Outlet de La Fontaine em 1905. Ela foi criada baseada na CDD, e como a CDD ela divide o conhecimento em 10 classes, porém a sua notação de cada classe é feita por apenas um algarismo, e não por 3, como na CDD. A sua estrutura é composta de tabelas auxiliares, tabelas principais e índice alfabético. Essa classificação ela é mais utilizada em bibliotecas especializadas. Normalmente as bibliotecas de direito aqui usam a CDU. A CDD é mais usada em universidades e escolas, em bibliotecas escolares. Daí, para vocês verem, eu coloquei o link aqui embaixo para uma melhor compreensão, acessar www.udcc.org, UDC Sumari, PHP, tá aqui. Então aqui vocês podem botar esse endereço e vocês vão ver toda a tabela de classificação decimal universal e vão poder se aprofundar mais. Então, a classificação é justamente o assunto que o livro trata, né? Por exemplo, se você tem um livro de direito, então você vai colocar em 340, que é a classificação de direito, e aí você vai precisar de um outro número, porque tem 340 é o assunto, mas também o livro ele é organizado pelo autor.
Dentro da classificação, ele é organizado em ordem alfabética por autor. E como é que é feita essa organização alfabética por autor? É pela tabela de Carter. Carter é nada mais nada menos do que a tabela de uma numeração de autoria. Por exemplo, quem tem o nome Carvalho sempre vai ser a numeração 331. Que a tabela de Carter é uma lista alfabética, né, que apresenta sobrenomes e seus respectivos números. Ela é usada para compor o número de chamada e manter organizados os livros dentro da classificação. O número de chamada é usado para compor a etiqueta que será colocada no dorso do livro. Ou seja, o número de chamada ele é o endereço do livro na estante. Em vez de chamar vê lá o número do livro. Não, o número de chamada quer dizer que é o número do livro. É a composição do número de classificação com o número de Carter. E aqui eu vou colocar, se vocês quiserem depois ver a tabela de Carter, ela tem disponível na internet. Aqui eu coloquei, basta pesquisar em www.google.com e procurar por tabela de Carter que vai aparecer. Aqui eu botei um exemplo de ficha catalográfica, pequenininho, mas acho que dá para ver que é 101A 684R. Aqui tem Teoria da Filosofia, que é o assunto, e a 684 é a numeração para o sobrenome do autor, que é Aranha. E a letra F é a inicial do título, Filosofando. É porque eu esqueci de colocar aqui, ó, A 684, F é o Carter desse livro aqui. Aqui eu coloquei um exemplo de livro em estante. Tem a classificação por assunto, 303, 483, 501, 601. E aqui está o exemplo de como é que fica a etiqueta. Coloquei um exemplo de livro. Abri ele, aqui, essa aqui é a página a folha de rosto. E aqui do lado o que está atrás. Coloquei aqui para vocês verem a classificação do livro e o Carter. Para vocês terem vários exemplos e entenderem como é que é feita a classificação e o Carter. Agora vamos ver a catalogação. Catalogação é um processo técnico usado para registro e descrição de itens do acervo, que permite a recuperação das informações quer por meio dos catálogos em fichas, em bases de dados eletrônicas ou em bancos de dados bibliográficos. Tem como fundamento a análise do documento e sua descrição de acordo com regras padronizadas. Atualmente são adotadas as normas de código de catalogação anglo-americana, chamado AACR2, e o formato MARC, que acho que já está na versão MARC 21. A responsabilidade da catalogação. A catalogação de um item no acervo é de responsabilidade do bibliotecário ou executada sob sua supervisão. O auxiliar de biblioteca precisa ter noções de catalogação, pois constantemente estará em contato com as fichas catalográficas para executar seus desdobramentos, alfabetação, em vista o arranjo dos catálogos e orientar os usuários na busca pelo material a ser pesquisado. Os catálogos. Temos 3 tipos de catálogo. Catálogo de autor, que reúne todas as fichas, por exemplo, sobre as entradas principais e secundárias de autor, e as remissivas, numa ordem alfabética. Lembre-se que remissiva quer dizer que você deverá remeter, ou melhor, relacionar, aqui no caso, o autor ao assunto tratado. Por exemplo, se o autor Alexandre de Moraes estiver tratando o assunto direito constitucional, deve-se fazer uma entrada para Moraes Alexandre. Escrever logo abaixo, ver direito constitucional, como segue o exemplo. Na ficha A tem Alexandre de Moraes, ver também direito constitucional. Isso porque o Alexandre de Moraes é um autor conceituado que trata bastante livros sobre direito constitucional. E na ficha B, por assunto, você colocaria direito constitucional e ver também Moraes Alexandre. No catálogo de título, reunimos todas as entradas principais das obras que têm entrada de título.
e secundários, desdobramentos de título e as remissivas em uma única ordem alfabética. Exemplo da ficha de título. Tem o número de chamada, o endereço do livro da estante, aqui na lateral esquerda. Tem o título, cantos e recantos, e tem todos os dados da obra. Tem o catálogo de assunto, que refere-se ao conteúdo de cada uma das obras. Esse catálogo ele facilita para o leitor a procura de livros sobre determinado assunto e temas correlatos, porque a pessoa vai procurando nas fichas poesia americana, poesia brasileira, fica organizado em ordem alfabética. Então a pessoa, na procura, na própria busca, ele pode achar algum assunto correlato, que se tem alguma coisa a ver, e aí ele já anota e vê outros assuntos que tem também e que podem ajudar ele na pesquisa. Finalizada a catalogação, ou seja, depois que a pessoa pega o livro, faz a ficha de título, a ficha de autor e a ficha de assunto, vamos para a finalização, que é a preparação do livro para ele ir para o acervo, para a estante. A etiqueta ela pode ser digitada manualmente ou gerada a partir de um sistema de biblioteca. Esse, normalmente, quando se insere um livro no sistema, automaticamente é feita, ele mesmo, o sistema, coloca a etiqueta na fila de impressão. No final do dia, você só faz imprimir todas as etiquetas dos livros que foram catalogados naquele dia e colocar no livro e mandar para o acervo. Aqui eu coloquei o exemplo de etiqueta manual, que pode ser digitada no Word, e ela vai sair assim, ou pode ser feita de etiqueta automática, que você insere o livro e já sai o código de barra. Isso aqui é um exemplo já vem o código de barra e você faz a leitura com o leitor. É importante lembrar que, para manter uma maior organização e ajudar o usuário na procura do livro, deve-se procurar colocar as etiquetas sempre em uma mesma altura do dorso do livro, como se segue nessa imagem que eu coloquei aqui. Recomenda-se a utilização de uma régua para medir a altura da etiqueta no dorso do livro, que normalmente é em torno de 2,5 centímetros, 2 centímetros, fica a critério da pessoa que for organizar a biblioteca. Mas vocês podem ver que está tudo numa mesma altura. Aqui eu coloquei um exemplo de ordem dos livros na estante, explicando novamente o que é o número do assunto e o número de cáter, que a primeira letra inicial é o número do autor e a segunda letra é a inicial do título. Depois coloquei mais ou menos aqui um desenho sobre a ordem do livro nas estantes e também como é que é a ordem decimal dos livros, por isso que é sistema de classificação decimal, porque conta cada um desses números, por exemplo, 330, 330.1, depois vem 330.11, depois 330.12, e podem ver que no 330.12 parei aqui, ó, e aí dentro do 330.12 fica em ordem alfabética também. Como é que se localiza, como é que fica localizado na estante o livro, que a gente deve procurar bandeja por bandeja pelo número de classificação do assunto, de cima para baixo, da esquerda para a direita e ordem decimal crescente. Finalizando, vamos falar sobre a dinamização da biblioteca escolar. A dinamização da biblioteca escolar é necessária para que os alunos se sintam atraídos para frequentar a biblioteca. Já dizia Piaget que o desenvolvimento cognitivo está atrelado à capacidade de criar símbolos, a qual depende da imitação, do jogo, do sonho e da representação. Nos primeiros anos escolares, as crianças estão em plena fase do jogo simbólico e a literatura pode desempenhar importante papel no desenvolvimento cognitivo. Ou seja, Piaget já previu que com a leitura o desenvolvimento cognitivo é desenvolvido
mais rapidamente. O projeto de dinamização deve ter como estratégia de ação o envolvimento da comunidade de todo o segmento escolar, objetivando detectar na área cultural os talentos locais. Após mapear esses talentos e as áreas de atuação, é importante convidá-los a participar, inclusive da elaboração das propostas de uma agenda cultural que poderá ser mensal, semestral ou anual. Essa agenda pode contemplar oficina, tais como as exemplificadas, como hora do conto ou contação de história, porcelana fria ou biscuit, meia de seda, caixas artesanais, saraus literários, origami, apresentação teatral, encontro com o escritor, o fuxico, boneco, pintura em tela, máscara, concurso de poesia, palestras, concurso de filmes, documentários. Então, assim, tem como você atrair o aluno para a biblioteca. Vamos falar sobre mediadores da leitura. A mediação da leitura, ela procura apresentar e aproximar o livro de forma prazerosa ao leitor. Introduz o leitor no mundo mágico da leitura. Compartilha com o leitor o prazer de ler, de conhecer, de descobrir. O mediador de leitura é um agente cultural de leitura que conta história, lê, seleciona textos, expõe livros de interesse para criança e adolescente, planeja e organiza rodas de leitura para jovens e adultos, divulga recados, opiniões e dicas de textos literários, promove debate. Enfim, uma pessoa muito dinâmica. O mediador de leitura deve estabelecer um canal de comunicação eficaz com uma linguagem de fácil compreensão, atraindo o leitor para o contato com o livro e com a leitura, sentando junto, acompanhando as reações, estabelecendo os laços de intimidade com a palavra escrita e com o objeto do livro. Para o mediador de leitura, o ato de ler deve ser um ato de paixão. Paixão essa que não pode ser desligada da sua formação e das estratégias de sedução ao livro, que pode ser transmitido ao leitor por meio desse envolvimento forte e ao mesmo tempo espontâneo, é a competência que o fará ser leitor e que lhe dará no futuro uma autonomia para saber escolher, selecionar, criticar e ser agente construtor e transformador na sociedade. O mediador deve conhecer o acervo para poder oferecer o que há de melhor para o seu público. Às vezes, um livro de má qualidade pode desestimular aqueles que ainda não são leitores cativos. Isso mesmo, há sim livros mal elaborados, com ilustrações mal feitas, com o texto pobre e edições defeituosas, mas vale ressaltar que, embora cada vez mais o mercado exija qualidade e inovação editorial, ainda podemos nos deparar com livros ruins. Saber indicar o livro adequado à faixa etária também é importante. Já pensou que desastre seria oferecer uma leitura elevada ou muito densa para um público iniciante, ou um texto simples, sem desafios, a um público jovem que necessita de mais emoção? Contudo, temos de ter atenção, pois na formação do leitor não basta a indicação do livro, é preciso mostrar-lhes que ler é uma atividade enriquecedora. É preciso dar-lhe a oportunidade de ter experiências gratificantes com a leitura. Finalizando, vou falar um pouco sobre o museu e a escola. O museu, como vocês devem saber, é um espaço de interação e onde o aluno poderá fazer descobertas e relacionar o passado com o presente. Você já pensou em iniciar um museu em sua escola? Pois saiba que existe o museu escolar, que caracteriza-se como espaço de preservação da memória cultural escolar e como centro de apoio à pesquisa científica. Há escolas que guardam os cadernos de seus melhores alunos, os boletins de autoridades e personalidades, material que era utilizado e que atualmente não é mais. Apesar de ter caído em desuso, pode ser útil para a preservação da memória e da história da escola. Normalmente, nós não nos preocupamos em resguardar o acervo, os vídeos, as músicas que são utilizados dos eventos que ocorrem na escola. Mas isso é uma perca muito grande, porque o que acontece é que se a gente fizer uma seleção
dos vídeos que são feitos, de cada evento da escola, e ir guardando, no decorrer de 10 anos, aquilo dá um material muito grande e você pode já montar um museu da escola para que os alunos que forem entrando já conhecerem um pouco da história daquela escola, saber quem que estudou lá. Por exemplo, tem uma escola no Rio Grande do Sul que sempre que o aluno tirava nota máxima, nota 10, e era vista no caderno dele, o governador, na época, assinava o caderno dele. Isso em 1940, 1945. E eles têm lá nessa escola, que eu visitei, tem um museu muito bonito, um caderno com a assinatura de Getúlio Vargas. Então, assim, termina se tornando um objeto de valor dentro da escola. Então, assim, o museu e a escola tem tudo a ver. O museu porque já vai ensinando para o aluno a importância de se... que o museu, o aluno já tem uma ideia de que o museu não é um lugar parado de guardar coisa antiga e distante da dinâmica. Hoje em dia isso já mudou. O museu é um espaço vivo que pode ser um abrigo de memória e, sobretudo, ele é um lugar de possíveis interações entre o passado, presente e futuro, né? Então, muito bom ter não só um museu, não só visitar um museu, mas também, assim que toda a escola se articular para ser criado um museu da escola. É muito interessante e isso carece aqui em Teresina, no Piauí, aqui no Nordeste todo. Todas as escolas, elas são muito carentes de documentação, de fotos. As pessoas não tinham o costume. E a gente tem que mudar essa mentalidade. A gente tem que ter o nosso resgate histórico mesmo, de saber como é que iniciou, quem foi, as pessoas que colaboraram com aquela escola, as pessoas que estudaram ali, para que se conservem a história mesmo da escola. Mas, enfim, é isso. Finalizamos aqui a segunda parte da segunda quinzena. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me mandem e-mail. Acho que vocês têm aí muita coisa para ler. Leiam a apostila. Eu não posso colocar nos vídeos tudo que está na apostila, só mesmo uns insights. Então, assim, respondam as questões e boa sorte. Foi muito bom ter ministrado essa disciplina para vocês. Obrigada.